Olá! Por trás de cada aplicativo, cada site que a gente usa, existe uma arquitetura, uma organização invisível. Nessa análise, a gente vai desvendar justamente esse projeto secreto que coloca ordem no caos do mundo digital, o design de um banco de dados. Já pararam para pensar nisso? Cada curtida, cada compra, cada mensagem que enviamos gera um dado. Mas como é que tudo isso é organizado para não virar uma bagunça completa? É exatamente essa pergunta que a gente vai responder, explorando a lógica por trás da organização de milhões, bilhões de informações. E a resposta para essa pergunta começa com uma analogia que eu acho perfeita. Pensa assim, ninguém começa a construir uma casa sem uma planta, certo? Com dados é a mesmíssima coisa. A gente não organiza informações sem um projeto. E esse projeto, no nosso mundo, é o modelo do banco de dados. Ele é o alicerce, aquela parte que ninguém vê, mas que garante que tudo vai funcionar direitinho. Ok, vamos entrar na nossa primeira parte e ver como a gente cria o rascunho inicial, a planta baixa dos nossos dados. Esse primeiro desenho é o que chamamos de modelo entidade-relacionamento, ou simplesmente modelo ER. Bom, tudo começa com as coisas sobre as quais a gente quer guardar informação. No modelo ER, essas coisas ganham o nome de entidades. Uma entidade pode ser qualquer conceito do mundo real que seja importante para o nosso sistema. Pode ser algo bem concreto, tipo um funcionário, ou algo mais abstrato, como um departamento. Certo, mas como a gente descreve essas entidades? Aí que entram os atributos. Se a entidade responde à pergunta "o que?", os atributos respondem o que sobre esse que. Então, para nossa entidade funcionário, atributos como nome, CPF e data de nascimento são as características que vão descrever cada um deles. E o interessante é que nem todo atributo é igual. Eles vêm em tipos diferentes, digamos assim. Tem o atributo simples, que é atômico, indivisível. Já o composto é o contrário. Ele nos dá mais detalhes, como um endereço que se quebra em rua, número, etc. Tem também o multivalorado, que é perfeito para quando uma pessoa pode ter, por exemplo, vários telefones. E claro, o nulo, que a gente usa quando aquela informação simplesmente não existe ou não se aplica. Agora pensem comigo, como a gente diferencia um funcionário do outro se eles tiverem o mesmo nome? A solução para isso é o atributo-chave. Ele funciona como um identificador único, tipo o CPF para uma pessoa ou um código de cliente. E a regra de ouro aqui é que ele nunca, jamais pode ser nulo ou repetido. É ele que garante que cada registro seja único. E aqui a gente vê como todas essas peças se encaixam visualmente. Esse diagrama ER é a nossa planta baixa. A entidade funcionário está ali no centro e em volta dela todos os seus atributos. Reparem como dá para ir além, criando especializações como secretaria ou engenheiro. Elas herdam tudo da entidade pai, do funcionário, mas também podem ter seus próprios atributos exclusivos. Muito bem, nossas entidades já estão desenhadas. Agora vamos avançar e ver como esses projetos individuais se conectam, porque, no mundo real, os dados raramente vivem sozinhos e isolados. Essa conexão tem um nome: relacionamento. É basicamente a ação, o verbo que descreve como as entidades interagem umas com as outras. Por exemplo, um funcionário não flutua no vácuo. Ele pertence a um departamento. Esses relacionamentos são a verdadeira cola que une todo o nosso modelo. Agora, essas conexões têm regras, e essas regras são definidas pela cardinalidade. Ela basicamente diz quantos. A relação pode ser de 1 para 1, como um gerente que chefia um único departamento. Pode ser de 1 para muitos, tipo um departamento que tem vários funcionários, e pode até ser de muitos para muitos, como vários funcionários trabalhando em múltiplos projetos ao mesmo tempo. E é por isso que acertar na cardinalidade é tão, mas tão importante. Não é só um detalhe técnico, é o que garante a integridade dos dados. É essa regra que impede o sistema de permitir situações que não fazem o menor sentido no mundo real. Basicamente, ela protege todo o sistema contra erros lógicos. Excelente! A gente já tem o nosso projeto conceitual, a nossa planta baixa. Chegou a hora de traduzir isso tudo para um plano de construção mais detalhado, mais prático. E a gente faz isso usando o modelo relacional. Esse diagrama aqui resume essa jornada toda de um jeito brilhante. A gente parte de uma ideia do mundo real, o minimundo, transforma isso num rascunho, com o modelo ER, e daí a gente vai descendo para o nível lógico e físico, que é onde o banco de dados realmente ganha forma. É um processo que vai do mais abstrato para o mais concreto.
E essa tradução do modelo R para o relacional não é feita de qualquer jeito, não. Ela segue um passo a passo bem lógico, quase uma receita de bolo, para garantir que nenhuma informação ou regra de negócio se perca no meio do caminho. Primeiro a gente mapeia as entidades, depois os relacionamentos e, por fim, os atributos mais complexos. E é aqui que a mágica acontece. Aquele conceito abstrato de entidade que a gente desenhou vira uma relação, que na prática todo mundo conhece como tabela. Os atributos se tornam as colunas, e o nosso atributo-chave vira a famosa chave primária. É exatamente nesse ponto que se usam os comandos de definição de dados, a DDL do SQL, para criar de fato essas estruturas lá no sistema. E olha só esse exemplo concreto. A entidade livro que a gente poderia ter desenhado agora virou uma tabela de verdade. Vejam como a chave primária, o ID livro, identifica cada linha sem chance de erro, e os outros atributos, como título e autor, viram as colunas que guardam as informações de cada livro. Certo, mas como a gente conecta a tabela de funcionários com a de departamentos, por exemplo? A resposta está aqui: chaves estrangeiras. Elas são a supercola do modelo relacional. A gente pega a chave primária de uma tabela, tipo o ID do departamento, e coloca ela como uma coluna na outra tabela, a de funcionários. É assim que o relacionamento pertence e se torna real, conectando as tabelas e mantendo a lógica do nosso modelo. Perfeito. Já temos as nossas tabelas. Elas estão estruturadas, conectadas. Agora, vamos para a nossa última parte para analisar um princípio que garante que essa estrutura toda seja não só funcional, mas também robusta e confiável no futuro. E esse princípio é a dependência funcional. O nome pode parecer um pouco intimidador, mas a ideia é bem simples. É uma regra que diz o seguinte: se a gente conhece o valor do atributo A, a gente consegue determinar, sem sombra de dúvida, o valor do atributo B. Por exemplo, se eu sei um CPF, eu consigo determinar um único nome. E isso é uma regra do projeto, do esquema, não de um dado específico que está lá dentro. Essa tabela aqui é um ótimo exemplo prático disso. Olhando rápido, pode até parecer que a disciplina determina o livro-texto, mas reparem bem, estrutura de dados usa o livro na VAT. Só que nada impede que no próximo semestre o professor Souza decida usar o outro livro. Ou seja, saber a disciplina não garante 100% qual é o livro. Portanto, aqui não existe uma dependência funcional. E por que toda essa preocupação? Simples. Entender essas dependências é o primeiro passo para a normalização. Normalização é a arte de organizar as tabelas para reduzir a repetição de dados. É um processo com vários níveis, as formas normais, primeira, segunda, terceira e por aí vai. O objetivo final é ter um banco de dados mais limpo, mais enxuto e muito mais fácil de manter. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Por trás de cada rede social, cada aplicativo de banco, cada loja online que a gente acessa, existe uma arquitetura de dados invisível como essa. São todos esses princípios de design que a gente acabou de ver, trabalhando em silêncio para organizar o nosso mundo digital. Fica a pergunta: que outros projetos de dados invisíveis será que sustentam o nosso dia a dia?